Vou pedir perdão para vocês, mas vou ter que gravar de óculos de sol hoje. Sem camisa normalmente eu gravo mesmo. E tá bem quente assim. Tá gostoso a temperatura aqui, aproximadamente uns 28, 30 graus. Não sei, por aí. Mas estava refletindo sobre uma metáfora, uma simbologia, um ditado antigo que diz que dois bicudos não se beijam. E eu fiquei imaginando dois tucanos tentando se beijar. É realmente um pouco desajeitado. O que isso quer dizer? Me vi te vendo. É uma outra frase que completa essa, que complementa, porque dois bicudos não se beijam. Então, quando alguém, por exemplo, te acha orgulhoso, naturalmente ele deve ser orgulhoso também, em maior ou em menor proporção. Pode pesquisar. Talvez esteja oculto, né? Porque tem pessoas que têm uma capacidade de representar um personagem com extremas, né, arte da dramaturgia. Então fica oculto ali, mas lá por trás, como se fossem várias cascas, várias camadas, né? A cebola tem várias camadas. A pessoa vai se protegendo, até porque a gente está numa selva de pedras, então aqui tem bicho de tudo quanto é jeito, tem fauna, flora, todo vapor aí se manifestando a sua maneira, a sua forma. E a gente está dentro da dualidade, então umas coisas estão de um lado, outras coisas estão de outra, né? Tem o dia, tem a noite, positivo, negativo, bem e mal. Embora isso possa ser relativo para muitos, né? Porque sob a perspectiva do mal, provavelmente quem é o mal é o bem, né? Ao contrário. E mais ou menos igual aquela, assim, o côncavo e o convexo. Ó, se você tá daí, você não se sente muito abraçada, muito inclusiva, incluída. Mas eu me sinto, ó. Agora, se eu fizer isso, ó, você se sente incluída e eu não, me sinto excluído. E isso são faces distintas de uma mesma moeda, sabe? Porque Deus não é onipresente, Ele não está em todos os lugares, não criou tudo que existe, embora sejamos co-criadores também, né? Somos deuses, somos pequenos fractais na nossa essência. E é claro que a gente está aqui num nível tridimensional de consciência onde é impossível, não dá nem tempo de eu entrar em crise, porque eu sei que todo o meu mecanismo humano é falho. Então eu sei que com a mente finita, limitada, eu não vou compreender o infinito e o ilimitado. E quando eu contextualizar alguma coisa, tentar definir alguma coisa, vou dizer que isso é assim ou que é assado, eu posso estar findando o infinito, limitando o ilimitado. Na verdade isso pode ser sim, pode ser assado, agora é assim, daqui a pouco é assado. Se a gente observar, existe a lei da impermanência. A vida é um movimento contínuo de renovação. Então, ficar preso em ideias, em crenças, são os nossos condicionamentos mentais, né, que nós todos temos, acerca das questões culturais, educacionais e dogmáticas, nós vamos ficar parecendo uns robozinhos, nós vamos ficar rodando em programas. Até que ponto você pensa, até que ponto você é pensada pelas suas crenças. E nós temos crenças mais ou menos limitantes, mais ou menos libertadoras. E então quem já adentrou pela senda do autoconhecimento, que já resolveu as questões de subsistência e que agora de repente se encontra numa crise profissional, uma crise pessoal, familiar, de querer achar um sentido para a vida, porque você provavelmente já fez de tudo que gostaria de fazer, já experienciou tudo que gostaria de experienciar, está entrando num estresse de monotonia, às vezes de sobrecarga com certas questões que estão sempre em pauta para a gente resolver, principalmente nas relações interpessoais, sejam elas no âmbito profissional, social, familiar, enfim.
Quando você começa a perceber então que dois bicudos não se beijam, e se alguém está te chamando de orgulhoso, de vaidoso, de arrogante, certamente ele tem isso dentro dele, senão ele não teria possibilidade de ver isso em você. É simples, por exemplo, imagina uma criança, ela não tem esse conceito. Uma criança que está simbolizando assim, uma certa pureza, uma certa inocência, uma certa ingenuidade no que diz respeito ao conhecimento do sistema vigente, né? Se você, por exemplo, você já observou uma criança como ela é? Você faz alguma coisa ali, corrige ela, às vezes até chora, né? Não precisa de você agredir fisicamente, mas você não permitir com que ela faça o que ela queira fazer, ela já se sente, né, reprimida o suficiente, e algumas crianças são mais sensíveis e choram tudo. E logo depois ela está bem com você, não guarda mágoas e ressentimentos. Isso em casos normais, né? Eu acho que existe sim, é claro, as exceções da regra que oscilam tanto para um lado quanto para o outro. E então quando a gente começa a sair desses programinhas e a gente começa realmente a pensar, a gente começa a ter impessoalidade. E a gente começa a reconhecer que o ego é a base de manifestação do que nós chamamos de alma, de espírito, de mônada, de eu superior, tem várias denominações, que seria nós mesmos em níveis mais internos, mais sutis, em outras dimensões de consciência. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque é um outro vídeo amplo, né? O que está manifestado aqui, o que manifesta isso aqui, é algo que não está aqui. Na verdade, há um sistema de retroalimentação. Existe uma criação que vai se materializando, como por exemplo, tudo que existe aqui, que na matéria, é constituído de átomos. Átomo é vibração, é energia. Tudo é vibração, tudo é energia. E o que é isso, né? Essa vibração, esse mistério, né? Que nós vamos chamar aqui de alma, de mônada, enfim. Na nossa individualidade, porque é claro que existe uma consciência, porque somos consciência, né? Cada um de nós é uma consciência. Eu estou na varanda desse hotel ou a varanda desse hotel está na minha consciência? Neste momento os dois, mas eu poderia estar desmaiado ou em coma, estaria aqui da mesma forma e não teria consciência. Então nós somos consciência e a consciência é incorpórea. Neste momento ela está nesse corpo físico, nesse veículo, no meu caso aqui um corpo masculino, embora isso não quer, eu posso ter uma alma feminina, isso é um outro assunto para outro vídeo também. Há homens que são muito mais femininos do que mulheres, e há mulheres que são muito mais masculinas do que homens. Na verdade, a gente está falando de polaridade da alma, positivo e negativo, porque a alma, ela encarna em corpos masculino para desenvolver a polaridade positiva, encarna em corpos femininos para desenvolver a polaridade negativa, só que o negativo aqui não tem esse juízo de valores que nós estabelecemos, é apenas para distinguir diferentes polos, né? E isso é uma coisa que precisa ser curado também, né? O estigma que as palavras carregam, a gente precisa começar a utilizar as palavras com mais consciência. Bom, então quando essa alma vem, ela faz essa experiência na matéria e chega um dado momento que ela funde, ela se torna andrógeno, positivo e negativo. Então essa alma normalmente se ela está num corpo masculino, ela é um pouco afeminada, se ela está num corpo feminino, ela é um pouco masculinizada. E não tem nada a ver com relação à escolha, à opção sexual, né? Não é homossexual, bissexual, nem hétero. Tem gente que não tem necessidade mais de ter relações sexuais. Está num outro nível de vibração, já é uma coisa mais elevada, e a gente vai entender isso quando a gente estudar um pouquinho sobre o hinduísmo, os chakras, um pouquinho sobre o celibato, um pouquinho sobre androgenia, androgenato, um pouquinho sobre
Eu ia falar, eu esqueci o que eu ia falar, outra coisa, mas quando vier eu lembro. Não veio agora. Porque não é só no 7 chakras, né? São níveis de consciência, por exemplo, sob a perspectiva da neurociência, se a gente pegar a constituição do nosso cérebro, né? Dividir ele em 3 partes na vertical, a parte superior, a parte do meio, a parte de baixo. Essa parte de baixo é considerada o arqueocórtex, né, também conhecida, agora eles tiraram esse nome como chamado cérebro reptiliano, que é o cérebro, porque de acordo com a neurociência, o nosso cérebro, para chegar na atual constituição, ele demorou 10 milhões de anos aproximadamente, e ele foi se constituindo ao longo desses milhões de anos. E a parte de baixo, né, a gente começa a construir uma casa de baixo para cima. A preocupação era com a subsistência, e é muito autêntico isso, e com a procriação. Então, o que é o nosso cérebro reptiliano processa? Eu preciso viver, eu preciso garantir a minha vida, eu vou fazer qualquer coisa para me garantir a minha vida, a minha existência. Isso é o que nós chamamos de nível instintivo de cérebro reptiliano. Se você observar os répteis, eles têm normalmente uma temperatura corpórea mais fria. Está passando um avião aqui, mas dá para a gente continuar. Tem uma temperatura corpórea mais fria. E isso é tão interessante, fazendo aqui uma correlação, porque essa frieza que existe na relação entre os seres humanos hoje, né, na relação comercial, na relação profissional, na relação que está relacionado com a energia monetária, com a energia sexual, né, que são os combustíveis hoje que faz essa máquina do sistema vigente funcionar. Existem outras formas? Sim, existe, mas nós estamos nesse estágio evolutivo e é isso que nos diz respeito neste momento. A parte superior, logo imediato ao arqueocórtex, é o paleocórtex. O paleocórtex, acredita-se pelas pesquisas e observações que ele se deu, né, através da amamentação, porque essa estrutura ela é comum a todos os mamíferos. E no afago ali da relação com a mãe amamentando o filhote, ali se desenvolve o que nós chamaríamos de, fazendo aqui uma correlação, do corpo emocional, da parte afetiva, da parte amorosa, das relações afetivas dos seres humanos, né? Que começou ali através do processo de amamentação, através da mãe que gestou e que agora amamenta e cuida do seu filho, do seu filhote. E agora eu vou abrir um parênteses, é um pouco chocante falar isso, mas é necessário neste momento. Enquanto a humanidade vê uma vaca e um bezerro e ela num espeto queimando, quando a humanidade separar um bezerro de uma vaca com total frieza e indiferença, esse sistema permanecerá dessa forma. Vocês continuarão assistindo verdadeiras atrocidades e barbárie que acontece entre nós, reinos humanos, né? A fome, a miséria, a violência, tudo isso que não vale a pena ficar falando aqui. Vamos elevar a vibração. Agora, o dia que a humanidade se humanizar e começar a ver uma vaca e um bezerro, não como uma vaca e um bezerro, mas como uma mãe e uma filha, um filhote, aí a humanidade realmente vai ter um novo mundo, um novo governo, um novo sistema educacional, um novo sistema cultural, um novo sistema... É o paraíso que muitos chamam de Promised Land, que é a terra prometida, que tantos buscam, que nós precisamos criar essa terra prometida a partir de nós, né, desse movimento de dentro para fora, nos processos do despertar e da expansão da consciência, de promover ações libertadoras que possam tirar as pessoas dessas crenças limitantes e ultrapassadas que não nos condiz mais. É o novo ciclo, fala-se da nova era, da era de Aquário, fala-se tantas coisas, mas está acontecendo a reforma íntima? Você está fazendo essa reforma íntima? Porque é preciso. E é preciso também rever juízo de valores. Às vezes a gente acha que o outro é materialista,
mas é porque a gente é materialista também, porque a gente está esperando que o outro, porque ele é milionário, multimilionário, bilionário, que ele nos favoreça de alguma maneira. Então a gente também está sendo materialista, capitalista. Lembra? Dois bicudos não se beijam? E imagina se a humildade, a entidade, essa energia que representa a humildade, imagina se ela vai bater no peito e falar que é humilde. Jamais. Então quem fica fazendo, assim, batendo no peito e falando que é isso, que é aquilo, na verdade está em busca de uma autoafirmação. Dizem que quanto mais a gente nega, mais próximo a gente está de aceitar. Ou quanto a gente está buscando a afirmação, porque a gente ainda não é, porque quem é já não precisa provar mais para ninguém que é, aquilo já se instalou, aquilo já se resolveu, a gente nem toca mais naquele assunto, a gente esquece daquilo, que não nos diz respeito mais, que é chamado dentro da programação neurolinguística de competência inconsciente, né? Você já tem aquilo resolvido e nem sabe, nem se lembra que tem aquilo resolvido, de tão resolvido que está. Agora, enquanto aquilo está em pauta e você está afirmando aquilo, você tá querendo buscar e ser aquilo. Quem quer ser é quem não é. Quem já é, não precisa provar para ninguém que é. Então, é compreensível, não estou fazendo aqui crítica a ninguém, simplesmente estou falando isso para contextualizar. Não leve para o lado pessoal, eu nem te conheço, você também não me conhece, estamos, né, talvez nos encontrando agora através desse vídeo, ou você que já me conhece também. Eu gravei um vídeo hoje mais cedo falando sobre a mente, cuidado com as pré-conclusões, mesmo que seja algo assim muito evidente, muito, sabe, mas viva e fale das suas experiências, esquece um pouco da vida do outro, deixa o outro em paz se você também quer ter paz. E para isso a gente precisa dessa desconstrução, porque enquanto a gente estiver rodando esses programinhas, a gente vai a gente vai estar na crítica, no julgamento, na separatividade, porque a gente acha que está certo, né? É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, e essa é a batalha, a luta que existe com o ego, que é essa base de manifestação da alma aqui na matéria, e que nós precisamos dele, e o ego nos acompanha até o final. Se o ego nos acompanha até o final, o orgulho e a vaidade também nos acompanham até o final. Então não jogue pedra na vidraça do outro, porque a sua vidraça também é de vidro. Você tem um ego, e difícil, assim, é notório quem já transcendeu o ego, porque quem transcendeu o ego, na verdade a transcendência do ego é sair daqui, então você não saiu, você está encarnado ainda, então você pode ter sublimado, sutilizado, purificado o ego. Mas quem já tem isso trabalhado, fica já numa condição mais impessoal, fica mais observando e compreendendo, não que ele está observando porque ele é covarde, porque ele está em cima do muro, porque ele é, enfim, não. Compassividade é uma palavra difícil, né, das pessoas introjetarem no coração. Ele está num estado de equanimidade, porque ele sabe que tem uma consciência maior que rege todo o universo. Só para você ter uma noção, agora está ocorrendo bilhões de processos bioquímicos dentro do seu corpo e você não tem controle nenhum sobre isso. Bilhões. Está ocorrendo a apoptose, a fagocitose, está ocorrendo os processos metabólicos, a sua unha está crescendo, seu cabelo está crescendo, tem célula aí sendo produzida, célula sendo regenerada, célula morrendo. Então, tudo sem o seu controle. Para você entender o que eu estou falando, está ocorrendo de 1.000 a 10.000 conexões, são as sinapses, né? Conexões neurais, neuronais, sem o seu comando também, seu coração está batendo, você está respirando, sem o seu comando. Então você não está no controle como você acha que está no controle, nem de você mesmo, quem diria do outro, das situações. Não, isso não, né? É insano hoje você achar que está no controle, porque você pode ser gênio, você pode ser bilionário, você pode ter conhecimento intergaláctico, você pode ser o que for, mas tem sempre algo maior que você. Porque você, imagina a unha está ligada a um dedo, que está ligado a uma mão, que está ligado a um antebraço, a um braço, que está ligado a um corpo, que é comandado por um cérebro, né? Então é muito mais complexo. Bom, por que eu falei tudo isso até agora? Também não sei, acho que foi uma conversa que a gente começou lá atrás, dizendo que eu amanheci assim com a inspiração, uma reflexão. Isso acontece todos os dias,
quando a gente desentope os canais, quando a gente faz esse contato com esse núcleo que nós estamos chamando assim de eu superior, né, de alma, de mônada, que é o nosso, que nós somos nós mesmos, nos níveis mais internos, mais profundos da consciência, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona dimensão, nós estamos conscientes apenas em 3 dimensões, que é a dimensão física, que todo mundo conhece, mental, do que você pensa, do mundo das ideias, e emocional, do que você sente, dos desejos. Estou separando apenas para contextualizar esses 3 corpos, né, que coincide com a trilogia, por exemplo, da altura, largura e profundidade, né, também chamado de 3D, altura, largura e profundidade, 3 dimensões físicas. A 4ª dimensão, no meu ponto de vista, está relacionada ao tempo. Tá? Aqui a gente experiencia a individualidade, a noção de tempo, de espaço. Na 3ª dimensão você pode vivenciar isso. Na 4ª dimensão já não tem mais essa diferença de tempo. É tudo aqui agora. Não existe passado, presente e futuro. Isso está ficando cada vez mais notório quando dizem para nós que nós estamos adentrando a 4ª dimensão de consciência, a era de Aquário, e tudo está interligado, né? Então o que é essa? Vamos refletir rapidamente aqui. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas eu decidi gravar vídeos longos também, sabe? Porque eu acho que a gente está precisando de aprofundar mais, porque a gente tem um conhecimento muito vasto, mas um palminho só de profundidade. Vamos adentrar mais, porque esse oceano é mais profundo. Então a gente precisa conversar um pouco mais, né? O fast food vai existir também. Eu acho que é importante receber assim algumas coisas, algumas frases, aquelas têm uma capacidade de síntese que dá aquele, né, que nos ajuda em vários momentos. Isso vai rolar também, está rolando. Mas concluindo aqui, o que eu estava dizendo sobre a questão da profundidade, né, a gente precisa ser um pouco mais profundo, um pouco menos superficial. Mas isso também é um processo, né, não dá para exigir quem está lá no arqueocórtex fazer isso. Vou concluir, porque senão fica assim, é muita informação que eu estou jogando aqui nesse vídeo, muita mesmo, vai confundir demais, mas é justamente para você falar, nossa, o que esse cara está falando? Vamos voltar lá rapidamente para a gente ir fechando agora o que foi aberto. O paleocórtex, e me preocupa, eu preciso falar isso também, que essa questão das mães, né, serem afastadas, que elas acham que estão fazendo o melhor para os filhos, porque a mulher precisa dessa independência, né, financeira, essa independência econômica, para ter realmente a sua liberdade, ter a sua posição social na política, no mundo artístico, no esporte. Isso já está acontecendo, já está em ato. A mulher está ganhando muito espaço e é a vez mesmo dessa consciência feminina agora, nesse novo ciclo. Mas eu fico preocupado porque quando a mulher afasta, para de amamentar e se afasta do seu filho, ela não está estabelecendo aquilo que a gente falou, aquela relação afetiva, ela não está ajudando o processo de desenvolvimento desses atributos, né, como a afetividade, o carinho, o amor, o afago, o aconchego, tudo isso que a gente está precisando, né? Então as crianças vão ficando uma relação um pouco fria, porque é muito comercial, né? Assim, se vocês observaram, assim. Enfim, o dinheiro está sempre falando mais alto, as nossas prioridades, né? Estou julgando não, gente, por favor, mas também não vão ser hipócritas, né? De ficar Alice no País das Maravilhas. Não é assim também. Vamos buscar pelo menos um ponto de equilíbrio, né? Olhar para um lado, olhar para o outro, porque senão vai ficar pescoço torto, só olha para um lado. Bom, e depois vem o neocórtex. O neocórtex é a parte superior, que a gente começa a raciocinar, questionar, a refletir, né, sobre tudo que é nos apresentado. E a partir desse núcleo do neocórtex, que a gente vai reconhecer que a gente está rodando em programinhas, do que é condicionamentos mentais. Que nesse vídeo, por exemplo, quem está lá
na parte de baixo dificilmente vai ter saco para continuar ouvindo esse vídeo, para entender esse vídeo. Ele está buscando outras necessidades. Talvez a pessoa sim que está no paleocórtex tenha, se tiver um dia bom, tiver uma veia boa, porque é movido por emoções, né? Então assiste também. Mas quem está no arqueocórtex, na parte superior, racional, já está entendendo o que eu estou falando. Já está entendendo, sabe? Já está entendendo o que é condicionamento mental, o que é crenças, né, dogmáticas, sociais, políticas, religiosas, enfim, tudo, né, já percebeu. E está nessa luta, nesse trabalho, né, de libertação mesmo, dessas crenças. Também já reconhece o ego, já reconhece essa outra energia, que somos nós também, que é imaterial e que cria a matéria, né? No princípio era o verbo, vamos chamar de bóson de Higgs, né? Mas como a gente está numa sociedade ainda bastante religiosa, eu vou usar uma expressão religiosa e ao mesmo tempo filosófica e científica. Em essência se fala a mesma coisa. No princípio era o verbo e Deus disse faça-se a luz, e a luz então se fez. No princípio era o verbo que se tornou carne e agora habita em nós. Então a bóson de Higgs é exatamente aquela partícula que supostamente, né, a comunidade científica já não gosta, que chamam de partícula de Deus, alguns não gostaram, que é aquilo que está antes da manifestação da matéria. Vamos chamar de átomo, vou usar uma linguagem aqui, um átomo permanente, como se tivesse um átomo permanente do corpo físico, um átomo permanente do corpo mental e um átomo permanente do corpo emocional. E esse átomo, a partir dele, como um prisma que incide, assim, sabe aquela pirâmide que você vê uma luz, um raio de luz incidindo na pirâmide, saindo 7 cores. Isso acontece, é real, o arco-íris prova isso pra gente. Então isso existe. Existe uma frequência prima, que é a nossa consciência, que quando ela encarna, ela imprime uma vibração. Essa vibração, por lei de ressonância magnética, vai aglutinar, vai atrair todos os átomos que vão constituir os corpos. Por que eu estou falando dos corpos? Porque eu estou falando do reino mineral, vegetal, animal, tudo que está manifestado na matéria, não só o nosso corpo físico, não só os nossos órgãos, as nossas vísceras, nosso sistema de circulação, enfim, os planetas, sistemas solares, bilhões de sistemas solares numa galáxia, bilhões de galáxias, de tudo que está manifestado. É constituído, conheça a ti mesmo, conhecerás o mundo. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos fractais, né? Conheça a verdade, ela te libertará. Então você conhece o átomo, quer dizer, o que é o átomo? O que tem dentro do átomo? Vazio, silêncio, né? Espaço vazio, silêncio. Por que a gente fala tanto, né? Temos 2 ouvidos e uma boca e a gente fala sem parar, mesmo quando está comendo, às vezes perde até a respiração. Então a gente precisa refletir mesmo, a gente precisa realmente. Agora, quem vai fazer isso? Eu, você, quem está percebendo isso. Não exige isso do outro, porque o outro às vezes ele não está nesse estágio ainda, ele está num outro estágio. Respeite o ponto evolutivo dele, mas você que já está sacando qual é, vamos começar a fazer isso. E hoje eu já estou no 5º dia de jejum, que o jejum me ajuda muito a ter clareza mental, me ajuda muito a purificar o ego, porque na linguagem religiosa os demônios vão todos embora. Faz jejum para você ver, sacrifica, faz um auto-sacrifício, vai pegar uma enxada e vai capinar um lote debaixo de um sol para você ver, não fica um demônio. É verdade, fecha a boca para você ver, não fica um demônio do seu lado. O demônio gosta de... deixa pra lá, vamos lá. Vamos falar de coisas boas, né? E falar em coisas boas, eu vou comer uma manga. Estou só em frutas, água. Depois a gente grava um vídeo falando sobre isso, porque na verdade, por exemplo, você come uma maçã, na sua boca ela é maçã, no estômago ela é maçã, mas o que nós precisamos é de energia. Depois de todo o processo, de todo o metabolismo, o que vai para dentro das suas células é energia, carboidrato, tudo que você come depois é transformado em energia. E é possível você absorver essa energia diretamente, sabia? Tipo painel solar. Nós não somos uma planta não, mas dá para absorver. Nós temos um sistema muito inteligente. Uma planta, dizem que tem até 22 sentidos. Uma planta faz fotossíntese, recebe a luz do sol, os fótons, e faz uma síntese desses fótons. E nós comemos
nos alimentamos das plantas do reino vegetal, que não tem sistema nervoso, que não sente dor, e que não tem uma mente embrionária em fase de formação e desenvolvimento que dá para ela a condição de ser um ser senciente, assim como os animais, que além de ter um sistema nervoso, sabem que nós estamos assassinando e maltratando eles. E não é só uma dor física, é uma dor emocional também. Quando você separa uma vaca de um bezerro, ela fica 3, 4 dias chorando, procurando o bezerro, e o bezerro também. Então, tá vendo como é que a gente vai fechando as pontas? Eu jogo assim, depois a gente vai fechando. E pensar 360, sabe? A gente não pode mais pensar só assim. A gente tem que pensar 360. Então, essas escolas estão caducando, o sistema educacional está caducando para esses meninos de hoje. Não dá mais. Olha o esquema de escola hoje. É o mesmo de 30, 40 anos atrás. Mas olha o carro de hoje. Completamente diferente. Olha a vida e o mundo de hoje, as pessoas de hoje. Então as coisas estão assim, não estão parando de pé em setor algum. Claro, porque não se renovam, estão caducando. Não condiz mais com o nosso estado de consciência, com o estado de consciência do logos planetário, do sistema solar. A gente não está sozinho, sabe? Nós, em nível de indivíduo, é como se fosse uma célula. Uma célula tem noção de separatividade e de individualidade. Ela vê as células adjacentes ao teu lado. Mas, veja, essas células constituem um órgão. E esse órgão tem consciência, por exemplo, um pulmão direito. Ele sabe que ele é o pulmão direito. Ele não vai falar que é só aquela célula ou aquela outra que o compõe. Não, ele tem noção de ser um pulmão. Eu sou o pulmão, né? Talvez ele não tenha esse conceito de direita e esquerda, mas ele fala, eu sou esse órgão, eu sou o coração, eu sou o rim, eu sou o baço, eu sou o pâncreas, enfim, a consciência do órgão já é uma consciência que é maior, que abrange todas aquelas consciências individuais, que somos nós a nível individualizado, né? Em nível de alma, que seria essa quarta dimensão, em nível de grupo de alma, a gente não vai se sentir só, não vai reclamar de solidão, viu? Se você contactou sua alma, esquece de falar que você está só, porque você sente o grupo interno de almas, você se sente suprido e nutrido, você não tem carência mais, você é autossuficiente, você é emancipado. Já imaginou isso? Você colocar a sua felicidade em outra pessoa, numa coisa fora, você vai sofrer inevitavelmente. Então aí você já começa no processo de emancipação. Está vendo quanto custa o autoconhecimento, investir em autoconhecimento? Para que serve o autoconhecimento? Né? Costumo dizer que tem um custo investir quando você quer bons profissionais, mas não investir também tem um custo, que você continua patinando aí, sofrendo. É difícil transcender. Estamos a caminho. E ninguém melhor do que vamos caminhar, né? Acho que amar se aprende amando e caminhar caminhando. Ninguém melhor que um ex-drogado, um ex-bêbado. Não gosto dessas expressões porque elas são pejorativas, mas porque todos nós usamos drogas. O que vende nas drogarias? Você gosta do sistema educacional, do sistema político que você vive, do sistema social, ou você acha que é uma droga? E você não está inserido nesse país, nesse planeta, que você acha violento, que você acha isso? Então, droga tem várias acepções, porque libera algumas e outras não. Vamos pegar um exemplo, cannabis sativa. Por que cannabis sativa sempre foi usado como remédio há milhares de anos? Curou milhões de pessoas. Foi usada na China pela medicina tradicional chinesa, foi utilizada na Ayurveda, que é a medicina da longevidade, milhares de anos. Curou milhões de pessoas. Por que ela é proibida? E o que se vende nas drogarias? Reflita, abra sua mente. Bom, desculpa, tá? Perfeito. Estou falando isso para você que tem condições, para você que recebeu esse vídeo. Isso aqui é um gatilho, uma energia. Aqui está sendo gerada uma energia. O que eu estou falando para você, eu estou vivendo. Não sou professor, também estou na caminhada, estou nesse processo de trabalhar a humildade, de trabalhar o orgulho, de trabalhar o ego. E tem várias ferramentas para isso. Eu utilizo várias. E o jejum é uma delas, a vibraturgia, o yoga, meditação, tanta coisa boa. Mas tem que ser coisas que te tire dessas crenças limitantes, que te tire desses condicionamentos mentais. Tem que ser ações libertadoras, e é você que vai sentir isso. De modo que dá tudo certo.
Não importa o nível que você esteja, o nível de consciência que você esteja. Agora eu vou concluir também, que ficou aberto, que é eu falando da expressão que nós estamos na terceira dimensão, experienciando a individualidade, experienciando a... Mas antes disso, vamos concluir para não ter que voltar aqui novamente. Imagine você, eu comecei a falar agora da consciência da célula, do órgão, agora da consciência do corpo. Porque mesmo o órgão tem noção de separatividade, pulmão direito, pulmão esquerdo, né? Rins, direito, esquerdo, né? E o corpo? O corpo já integra todos esses órgãos e todas essas células que constituem esses órgãos. Então a consciência corporal já é um nível de consciência que eu chamo de quinta dimensão de consciência, que é o mesmo conhecido como nível de consciência crística, nível de consciência búdica, porque tanto Cristo como Buda preconizavam as mesmas coisas, que a vida é una, né? Diz a história que quando vieram assaltar São Francisco de Assis, que ele ofertava, antes que os ladrões anunciassem o assalto, porque ele já percebia, ele tinha a intuição desenvolvida, e ele não queria que aquelas pessoas se sentissem constrangidas e talvez nem gerassem o efeito bumerangue, né, que alguns chamam de karma, né? Se você lança, volta para você, quem sujou que limpa. Então, se você está fazendo mal para alguém, você está assinando um alvará para que alguém faça mal com você. Lei de reciprocidade, o universo todo é constituído de leis. Não vem querer revogar e corromper leis que elas são irrevogáveis e incorruptíveis. Pula aqui dessa sacada para você ver se você não cai lá embaixo. Todo mundo cai. A lei da gravidade atua para todo mundo, igualmente, independente da sua posição social, cultural, política, econômica, não importa. Então vamos começar a observar as leis. Inclusive Tesla diz, se você quer conhecer a vida, trate de observá-la sob a perspectiva de frequência, de vibração, de energia. Bom, é por aqui que nós vamos, tá? E então esse nível de consciência corporal que inclui, que não é separatista, que não é né? Que vale esse nível de consciência crística, búdico, que une. Nesse nível a gente não tem noção de espaço porque está tudo unido. A vida é una, percebe? Não tem noção de tempo, de espaço e nem de individualidade. Onipresença, onisciência e, consequentemente, onipotência, né? Se começa uma anomalia aqui no meu corpo, os macrófagos, os linfócitos T, sistema imunológico vai lá e tchá! Mesma coisa, começa na galáxia aqui, uma turminha lá do planeta Terra fazer muita bagunça, muito auê lá, muito barulho lá, querendo mandar tudo pro ar. O que nós vamos fazer? Vamos lá e resolve. Se o Sol manda aqui uma sopradinha de 1200 graus aqui na superfície do planeta Terra, não fica nada. Não é nem pedra sobre pedra, não fica nem pó, tudo desintegra, sabia? 1200 graus centígrados, tudo desintegra. Isso pode acontecer. Movimento de construção e desconstrução. Dentro do seu corpo tem bactérias. Só no intestino nós temos 500 milhões de bactérias, de espécies distintas de bactérias, denominadas de bifidobactérias, que produzem vitamina K, vitamina B12, chamada flora intestinal. Então, estão nesse movimento de produção, de construção, gerando esses nutrientes importantes para o nosso corpo, para manter o nosso corpo vivo. Tem células novas sendo criadas, mas também tem células existe uma higienização desse corpo, que está sendo realizado permanentemente pelo nosso sistema imunológico, que é eliminando aquilo que estão... Né? Então, veja bem, vocês estão entendendo? Então, quem não se atualizou para esse novo ciclo da agora para frente, que a frequência está cada vez mais elevada, tudo está tão acelerado, não é por acaso, temos que sutilizar os corpos, temos que criar um novo mundo a partir de nós imediatamente. Não adianta mais ficar vivendo de vaidade, ilusão e mentira. Quem está vivendo de vaidade, ilusão e mentira está sofrendo muito, porque não está parando de pé. E a gente vê que não está parando de pé nada em setor algum, um escândalo atrás do outro, né? Todos os setores, não precisa falar aqui, porque não é só no magistrado, não é só na política, nas nossas relações pessoais também, nas nossas relações familiares também, com o vizinho, com o colega de trabalho, com tudo. Então não é de apontar o dedo para ninguém, todos nós estamos no mesmo barco. É momento de realmente abrir o coração, cara. Falou tantas vezes isso,
Jesus aponta o dedo para o coração, o hinduísmo fala do centro cardíaco, do chakra cardíaco, mas a gente está indo para o coração mesmo? Será? Eu acho que sim, alguns estão indo sim. A oportunidade,